Boa noite. Vamos lá. Eu vou disponibilizar o slide lá no material complementar, tá bom? Para que vocês fiquem melhor, né, de acompanhar a aula, certo? Vamos lá. A gênese da questão social. Vou falar da gênese da questão social, por que eu estou focando muito nisso? Porque é muito importante que vocês compreendam, tá bom? Da década de 1920 à década de 1930. O problema social era visto como algo individual e moral. Portanto, quando o proletariado queria se rebelar, queria correr atrás dos seus direitos, né? Melhorias de salário, melhorias de condições de trabalho, era visto pela burguesia e pelo Estado e, consequentemente, pela igreja. Vale lembrar que toda vez que eu falo de igreja, daqui para frente, eu vou falar em igreja católica, porque é a igreja mais antiga do mundo. Não significa... ela fez coisa errada? Fez. Porém, não significa que se fosse outras igrejas, não teriam feito, não tivesse cometido o mesmo erro. A gente não está aqui questionando se a Igreja Católica fez certo ou fez errado. Nós estamos apenas relatando os fatos históricos, tá bom? Então, era visto quando o proletariado ele questionava, se empoderava, reclamava dos seus direitos, né, que na época não era direito, mas que ele reclamava melhorias de condições de trabalho, melhorias de condições de vida. Ele era visto como um problema social, individual e moral. Era o problema da pessoa, não era visto como um problema social, tá? Um problema mais amplo, como um problema da categoria. Existia o fenômeno caridade mais repressão. Gente, a burguesia, ela era muito esperta. A burguesia ela se juntou com mais duas entidades muito fortes. A igreja e a burguesia, igreja e Estado. Três entidades fortes. A burguesia ela tem os meios de produção, ela é detentora dos meios de produção da empresa, né? A igreja da caridade e o Estado é detetor das polícias. E o que a polícia faz? Ela reprime. Tá? Ela usa a força. A única instituição que pode usar a força, a burguesia não pode obrigar na força. A igreja também não pode obrigar na força. Quem pode obrigar na força é o Estado. Então, eles se uniram em prol contra o proletariado, tá bom? Então, eu tenho o proletariado e a burguesia com essas três frentes, combatendo o proletariado. Então, existia esse binômio. A burguesia binômio, porque são dois, né? A burguesia se une com a caridade, que é a Igreja Católica, mais a repressão. Portanto, uma pessoa, um cidadão que começasse a se reivindicar para diminuir a carga horária, que era exorbitante, como eu disse na aula passada, de 18 a 16 horas por dia, na verdade, o salário, gente, na época era muito baixo, né? Muito baixo. Então, o salário não dava para suprir as necessidades. Vale lembrar que naquela época não tinha anticoncepcional, não tinha televisão, então tinha muitas crianças. Por exemplo, a minha avó, ela teve 11 filhos. Desses 11, 10 estão vivos, 2 morreram. Naquela época, e as mulheres, elas pariam muito, porque não tinha método anticonceptivo para a população em geral. Portanto, por mais que só uma pessoa para sustentar 10 crianças, a mulher e o esposo, 12 pessoas, né? O salário era ínfimo. Então, não dava para suprir as necessidades básicas. Portanto, ele precisava da ajuda de quem? Da igreja, através da caridade. A igreja dava cesta básica, a igreja que dava acesso a essas famílias, a médico, a escola, a igreja que dava acesso, além da religião, ela dava acesso a tudo isso. E quando preciso fosse, a igreja ainda tinha uma sustentação de advogados, né? Ainda tinha, quando precisasse, ainda tinha um apoio jurídico, na verdade, para a população. Então, a igreja,
que sempre fez esse papel de ação, né? Ações pontuais, de assistencialismo mesmo, a população era à mercê dessa igreja, tá? E quando se juntou com o Estado, né, veio a repressão. Então, vamos lá. Se eu tenho um chefe de família que começa a pensar em reivindicar, em lutar por melhorias de condição de trabalho. Sempre quando eu falo direito, eu tento me corrigir, porque nessa época não se falava em direito, tá? E lembrem sempre disso, nessa época não se falava em direito. Então, sempre quando tinha um usuário que fosse reivindicar melhorias de condição de trabalho, a igreja ia na sua casa. A igreja sempre fez esse papel de visita, né? Nós, como profissão de serviço social, de assistente social, nós aprendemos a fazer visita com quem? Com quem mais fez visita domiciliar, a Igreja Católica. Então, a igreja, ela ia na casa dessas pessoas que estavam nessas manifestações, nessas organizações, que faziam esses montins, né? Essas greves, e falava, olha, se você continuar fazendo insultando a greve, você vai perder o apoio da igreja. A igreja não vai mais lhe fornecer alimentos, lhe fornecer a escola para criança, medicamentos, tudo isso a Igreja Católica fornecia. E a família, ela ficava numa dualidade, né? O chefe da família, que prioritariamente eram os homens que mantinham a casa, né? Depois que aquela história que eu falei na aula passada, depois que veio as mulheres entrando no mercado de trabalho e depois vieram as crianças, né? Entrou a mulher e a criança praticamente junto. Mas a priori eram os homens que dominavam, né? Que dominavam o mercado de trabalho mesmo. Então, a igreja ia lá e oprimia o trabalhador. Então, a igreja, por muito tempo, ela não esteve do lado proletário. Ela esteve do lado da burguesia, dos donos dos meios de produção, tá? E quando não dava certo, quando mesmo assim a igreja fazendo essa interferência, mesmo assim se tinha essas organizações, esses motins, essas greves, e aí fazia o quê? Chamava-se o Estado. O Estado entrava com a força física, a repressão mesmo de fato, tá bom? O surgimento da questão social está relacionado à generalização do trabalho livre, numa sociedade em que a escravidão marca profundamente seu passado recente. Vale lembrar que o modo de produção antes do sistema capitalista era o feudalismo, né? Que eu tinha os senhores de engenho, os senhores feudais, e eles tinham escravos. Começa a liberar esses escravos. Os escravos são pessoas livres. Aqui no Brasil, muito importante a gente lembrar que não se teve essa transição, ela assinou lá, não, tá todo mundo livre. Pronto, tá todo mundo livre, pode ir embora das fazendas. Tinha dono de terra que tinha 1000 escravos. E quando ele fazia, e eles não sabiam plantar, eles não sabiam trabalhar com a terra, eles não sabiam a técnica, tá? Os escravos, porque normalmente os escravos são, na África, os escravos são nômades, igual os índios, né? Essa terra que parou de dar fruta, eles não sabem tratar a terra, eles vão para outro lugar. E começou a trazer gente de fora, né? Importar mão de obra, que foram os italianos, certo? Que vieram para o Brasil para os asiáticos, né? Os japoneses, os chineses, vieram para o Brasil para essa plantação. A priori, o nosso maior público que veio foram realmente os italianos. E os escravos italianos, eles sabiam a época de plantar, a época de colher direitinho. E os escravos não sabiam, e não foi feito um curso, não, vamos fazer um curso para alfabetizar os escravos. Ou então, não, vamos fazer um curso para que eles saibam mexer na terra. Não, vamos dar a terra para eles plantar. Não, não foi dado nada para os escravos. Eles foram simplesmente alforriados.
libertos e alguns escravos permaneceram. Preferiram continuar vivendo na condição de escravo, trabalhando por um prato de comida, porque eles não tinham para onde ir e nem sabiam procurar emprego. O que fez? Eles não sabiam, né? Alguns escravos, tinha escravo, para a gente ter ideia, tinha escravo só de reprodução, tá? Os escravos mais másculos, mais fortes, eles eram escravos reprodutores, assim como mulheres também eram mulheres reprodutoras. Tinha as amas de leite. Qual é o emprego? Não, eu sou ama de leite, né? Ninguém consegue um emprego assim. Eu sou reprodutor. Ninguém consegue um emprego assim, né? Então, o reprodutor era para ter a mesma linhagem deste escravo. Então, os escravos, quando foram libertos, alforriados, na verdade, porque libertos talvez ainda hoje não sejam, não teve uma política pública para conseguir que eles fossem absorvidos por essa sociedade. Então, essa transição foi muito ruim para os negros, para os escravos, tá? A reprodução da força de trabalho ocorre sem transição clássica, ou seja, sem revolução. Então, a reprodução da força de trabalho eu só reproduzo, sem evoluir. Ela vai só sendo reproduzida. O proletariado ele só reproduz uma força de trabalho que a burguesia diz. Tá bom? As condições de trabalho são subhumanas e selvagens. Eu falei para vocês na aula passada que as mulheres, quando estavam amamentando, era marcado o horário que elas estavam amamentando para descontar no seu dia de trabalho. Quando elas iam ao banheiro, e os homens também, era descontado, era cronometrado, tá certo? Volto a dizer, o filme do Tempos Modernos, ele relata bem essa fase, bem. Fica bem claro quando a gente assiste o filme, tá bom? Nós vamos assistir um filme nessa matéria, mas não vai ser isso. As lutas da classe trabalhadora colocam em cena a desigualdade. Então, na verdade, quando o proletariado começa a se unir, o proletariado começa a se organizar para melhorar as condições de vida, eu tenho a luta de classe. Isso coloca em cena a desigualdade, porque até então o Estado e a Igreja, teoricamente, não sabiam, né? Mas, porque isso é uma relação privada. Vamos para o próximo slide que vai ficar mais claro. O que é a relação privada? Essa relação proletariado e burguesia, ela é privada, porque a burguesia é uma instituição privada, não é isso? E tudo que acontece nessa relação é privada. Porém, o proletariado, ele vai e questiona. Então, ele se torna uma questão pública, tá? Ele questiona, ele vai às ruas, então se torna público. A sociedade toda vê como é desumano a situação do proletariado. Aqui são termos que é falado à época, tá? A burguesia são pessoas abençoadas, são os ricos, são os dominantes, isso é a burguesia. Proletariado são os desabençoados, são os pobres, são os dominados. Tá? Esses termos chocam muito, né? Dominante e dominado. Infelizmente, é o que acontece. A burguesia, ela é dominante perante o proletariado. Vale lembrar que a burguesia não existe sem um proletariado. A burguesia manda em tudo. Manda. Não manda. Se o proletariado todo se unir, a burguesia ela vai ter que ceder às situações. Eu tenho certeza que vocês lembram, há um ano atrás, no máximo 2, quando teve a greve dos caminhoneiros, né? Uma categoria profissional parou o Brasil. E a burguesia teve o quê? Que diminuiu os lucros da gasolina e do diesel. Então, o proletariado tem força, sim, ele só não é organizado. Se uma categoria para o país, imagine se todas pararem, se todas se unirem. Tá bom? A gente se vê na próxima aula. Beijo!